São 4 projetos bem fáceis, práticos e baratos para presentes de fim de ano, meio que de improviso, mas que vai tirar você de um sufoco e que vai fazer com certeza a alegria no coração de quem receber. Se você é essa pessoa que precisa dar um presente para alguém, mas ainda não se decidiu, eu vou te dar uma sugestão. Dá um panetone, mas dá um panetone com classe. Então, vem comigo, assista o vídeo até o fim e veja 4 opções de caixas decoradas e torná-lo muito mais útil, bonito, sofisticado e delicioso com certeza. Olá, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é um projeto bem fácil de se realizar e eu vou dar 4 possibilidades para você. A primeira caixa de panetone que nós estamos aqui decorando é uma caixa vermelha que eu estou pintando com tinta PVA, à base d'água, para artesanato. E eu vou dar 2 demãos de tinta aqui por dentro e por fora para deixar a cobertura bem perfeita. Eu confesso que eu não utilizei rolinho em nenhuma dessas caixas, mas você pode utilizar sem problema nenhum. Aliás, é bem indicado, para quem quer uma pintura bem homogênea, bem formal. Eu queria uma coisa mais informal, mais solta. É o meu estilo, inclusive, de pintura em tela também. Uma pincelada mais largada, Enfim, eu fui esticando a tinta o máximo que eu pude para não deixar nenhum relevo e ficou muito bom. A pintura de vermelho eu vou fazer por dentro da caixa e por fora dela toda. E a tampa eu vou pintar de vermelho somente por dentro. Por fora, nós vamos pintar com uma tinta dourada. E eu estou utilizando a única tinta dourada que eu tenho aqui, que é a pátina cera na cor ouro iridescente, tá bom? E eu vou usar aqui um pincel de cerdas bem duras, e o pituá é o melhor para fazer isso aqui. Vou dando pinceladinhas em vai e vem para garantir que fique bem coberto. Se precisar eu volto e vou fazendo retoques nos pontos onde forem necessários. E deixando ao máximo essa tinta bem uniforme aí em cima, dessa madeira, para que o acabamento fique bem bonito e a peça fique protegida, porque a tinta também dá proteção à madeira. O ano está se findando e eu quero agradecer a todos os inscritos que têm chegado ao nosso canal, sentido vontade de participar dessa comunidade abençoada e abençoadora aqui da internet. E eu agradeço de coração a todos vocês, novos inscritos, que ao longo de 2024 estiveram conosco, nos agraciando com a sua presença, prestigiando o nosso trabalho e recebendo a linda palavra de Deus que nós sempre compartilhamos por aqui. Sejam sempre muito bem-vindos e muito obrigada a todos. E você que não é um novo inscrito, já me acompanha de algum tempo, sua presença aqui é fundamental, você é igualmente importante. Seja sempre muito bem-vindo também. E reparem que eu carreguei a tinta dourada até as bordas, ali no recorte da madeira, Um detalhe bem simples que faz toda a diferença no acabamento. E essa tinta dourada vai aparecer também na caixa do lado de fora, criando um link visual muito bonito, e ela vai ganhar um destaque todo especial sobre o vermelho. Olha só como é que eu vou fazer. Utilizando um stencil natalino, de flores, natalinas, eu venho fazendo a aplicação da tinta com o pincel pituá, fazendo movimentos circulares e pouco carregado. Eu carreguei muito para pintar lá na tampa, mas aqui para fazer essas flores, pouco carregado, e o segredo aqui é distribuir bem essa tinta.
E aí depois, é só continuar preenchendo todo o espaço, respeitando a posição dos desenhos, porque eles vão se completar uns aos outros aí e a imagem vai ficar bem inteira, bem bonita. É um trabalho que exige paciência e que fica muito bonito quando nós terminamos. Você vai ver já já o resultado, com certeza você vai se encantar. Olha, é só colocar o stencil em cima do desenho certinho para fazer o encaixe. O desenho do recorte, né, vazado tem que encaixar com o que está pintado e dar continuidade ali com a tinta. E seguindo esse padrão, eu vou pintar todo o lado de fora da caixa. Vai acompanhando para você ver como essa decoração vai ficar interessante. Terminado o trabalho de decoração com stencil, agora vamos envernizar toda a peça. E o verniz deve ser aplicado inclusive em cima da tinta dourada, para proteger, evitar que essa tinta vá se desgastando com o manuseio da peça. Eu tenho aqui em casa 2 maletas de madeira que eu pintei a tampa desse exato formato aí. A mesma tinta, inclusive do mesmo tubo, aliás, que essa tinta rende muito, gente, vocês não sabem o quanto. E essas maletas já têm 4 anos de uso. Uma delas, inclusive, eu utilizo para guardar os meus materiais de arrumar as unhas. Ou seja, eu manuseio bastante essas maletas e elas estão super, hiper conservadas. Efeito do verniz, que com certeza faz a preservação de todas as peças que nós produzimos. Aqui eu utilizei, como sempre, o verniz acrílico brilhante, mas você também pode utilizar o fosco ou o semibrilho ou até verniz de uso geral mesmo. E para fazer o acabamento da peça, finalizando a decoração, eu vou utilizar fita de cetim, que é inclusive um pedaço de fita que eu tinha por aqui na cor dourada. Não precisei comprar. Esse tipo de ideia que eu estou passando para vocês aqui, gente, você pode adaptar e fazer com qualquer recurso que você tiver. E eu tenho certeza que vão sair ideias lindíssimas. A caixa de MDF não é cara. Você encontra aí nas lojas de MDF, nas lojas de artesanato, em algumas papelarias. Você pode também decorar a própria caixa do Panetone. Olha que ideia mais legal. Inclusive eu vi uma dica bacana de uma outra youtuber aqui da plataforma, ensinando a decorar a caixa de panetone, do próprio panetone, aquela caixa de papel. E ficou uma obra simplesmente espetacular. Bom, depois de aplicar minha fita com cola de silicone fria, poderia aplicar também com a cola de silicone quente, né? Cola quente, mas ela faria relevo por baixo da fita. E eu não quero esse tipo de coisa. Além do que ela seca muito rápido, possivelmente ela não vai segurar bem essa fita. A cola de silicone fria produz um efeito, um resultado bem melhor. E também não mancha, né? Se nós passarmos com moderação, ela não vai manchar. O problema é porque muitas vezes a gente exagera nas quantidades, né? E aí vai manchar qualquer fita que a gente colocar em qualquer lugar. Aí, sobre a emenda da fita, eu coloquei um verdinho que eu tinha por aqui. Fiz um lacinho também com o resto de fita xadrez que eu também tinha por aqui, uma fita aramada, inclusive. Amarrei o centro desse lacinho com um cordão roliço que vocês já me viram usar em vários projetos.
Nas pontas desse cordão roliço eu dei uns nozinhos para que ela não fique desfiando, tá? Deixei essas pontinhas caídas, como você tá vendo. Apliquei tudo com cola quente e ainda coloquei também 3 bolinhas daquelas douradas que vocês já me viram usar em outros projetos também. Pois então, eu fixei 3 aí no centro do lacinho e você vai ver daqui a pouco como ficou. Mas agora vamos para o segundo projeto. E agora eu te proponho uma caixa com decupagem. Eu estou usando essas caixas em formato octagonal, né? Mas você pode utilizar caixas em qualquer formato que você encontrar, que fica lindo do mesmo jeito. Inclusive as outras duas que nós vamos fazer são caixas no formato quadrado. E aí, gente, olha só. Pintei por fora uma demão apenas da tinta branca para poder receber a aplicação do guardanapo, tá? Não precisa mais do que isso. E por dentro eu estou fazendo uma aplicação de 2 demãos de tinta PVA para artesanato na cor mineral. Foi a cor que combinou com o guardanapo aqui que eu vou utilizar. Você sempre faz esse tipo de escolha. Observa as cores do guardanapo ou do papel que você quer utilizar ou do tecido e escolhe dentro dessa paleta de cores tintas que vão combinar com as cores do recurso que você escolheu para sua peça. Aqui eu escolhi um guardanapo com tema natalino e ele é um guardanapo bem delicado, muito bonito. Aí olha só, pintei a tampa por dentro também na cor mineral. Sempre dando muita atenção aos cantinhos. Se você for utilizar o rolinho, tudo bem, utilize, o acabamento dele é muito bom. Mas é importante fazer os cantinhos das peças com o pincel, porque só ele tem essa capacidade de alcançar todos os detalhes e deixar a sua peça bem pintada, bem acabada. Agora, do lado de fora da tampa, eu queria colocar um verde bem escuro, mais forte ainda que um verde pinheiro, mais forte que um verde militar. Eu queria um verde realmente bem fechado. Eu não sei qual seria o nome dessa cor, mas aí o que eu fiz? Eu não tinha esse tom aqui, então eu criei e ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu peguei um pouco de verde musgo, que era o que eu tinha, e misturei com sépia. Eu não coloquei o preto não, porque o preto ia ficar produzindo ali um efeito assim monótono, né? Aquela coisa bem assim mórbida. E eu queria uma cor mais alegre, mas ao mesmo tempo fechada, né? E ficou perfeito, gente. Esse tom desse verde ficou perfeito e combinou com o guardanapo do jeitinho que eu queria. Muito bom. Agora, qual é a proporção? Não tem proporção. Você faz a olho mesmo até você alcançar a tonalidade que você deseja. Eu coloquei o verde musgo, que é a base, né? Eu quero verde. E aí agora eu vou escurecendo, colocando poucas quantidades de sépia e misturando até chegar no tom que eu desejo. E é isso aí. Chegou, pintei, ficou linda essa peça. 2 demãos dessa tinta do lado de fora. E essa tinta eu ainda vou utilizar numa outra peça que vocês vão ver daqui a pouco também. Vamos fazer um detalhezinho aqui bem sutil, mas que vai dar todo o charminho para essa peça. Peguei aqui um pincel roliço reto, mas pode fazer também com uma escovinha de dente, uma outra escovinha, alguma coisa que dê para você respingar. Coloquei pouquinha tinta, tirei o excesso e fui ali espremendo, né, apertando as células ali contra o meu dedo, de forma a respingar tinta verde dentro da caixa que está pintada com a cor mineral. Ficou muito interessante essa proposta, gente. Da mesma forma, eu fiz na tampa da caixa do lado de dentro e ficou muito bom.
E depois de tudo pronto, é só a gente fazer um retoque aqui nas beiradinhas, né, da tampa da caixa. Eu tô trazendo a tinta verde que tá do lado de fora para dentro, só nessas beiradinhas. E o acabamento fica lindo. Gente, acabamento em artesanato é tudo. Aliás, acabamento em qualquer coisa que envolva construção, que envolva criação, é sempre tudo. E agora é hora de fazer a aplicação do guardanapo. Eu estou aqui fazendo um ensaio, né, testando para ver onde vai ficar melhor a posição aqui dos sinos, onde vai pegar melhor as imagens. A gente sempre tem esse cuidado de ver em algumas peças, né, como fica melhor a aplicação. Centralizei, encontrei o que eu queria e agora eu vou aplicar cola gel para poder fixar esse guardanapo aí na minha peça de madeira. Eu estou utilizando um pincel de cerdas bem macias e não tem segredo nenhum para fazer a aplicação de guardanapo, gente. O segredo aqui é só ter delicadeza, porque é um material bem delicado, bem fácil de se denegrir ali na nossa mão, né? Então é importante a gente ter essa delicadeza, essa leveza na mão para trabalhar com ele. E depois que eu passo a cola, eu venho com o guardanapo suavemente, deitando sobre a cola de novo, puxando levemente com o pincel. E depois de bem esticado, agora nós vamos terminar de fixar, pressionando o guardanapo, utilizando uma sacolinha, como você me viu aí, um saquinho plástico, uma folhinha plástica e o papelzinho que tirou de trás do guardanapo, né? Eu uso para ajudar nesse movimento aí sobre o plástico. Pode ser um paninho também, pode ser uma buchinha seca, alguma coisa macia que ajude você a deslizar bem a mão aí sobre o guardanapo sem rasgá-lo. Não pode deixar de colocar o plástico. E na hora de tirar o plástico, não puxa com força não. Tira devagarzinho, com suavidade, porque um pouco da cola que está no guardanapo passa para o plástico. Então pode pregar e rasgar o seu guardanapo quando você puxar, sempre com delicadeza. E na hora de fazer a emenda, nós procuramos a melhor forma de unir os desenhos, sem deixar muita marca, sem deixar aquela impressão de recorte no guardanapo. E aí agora é só esperar secar. Depois que ele estiver bem sequinho, eu venho com um pincel chanfrado, vou fazer um detalhezinho aqui para acabamento sobre o guardanapo. Pego a pontinha do pincel chanfrado, eu estou utilizando aqui um pincel chanfrado número 22, passo ali a pontinha dele na água, depois na tinta, faço uma matização ali, um teste ali em cima da bandeja, como você está me vendo fazer. Depois que matizou bem a tinta no pincel, aí agora eu venho fazendo essa matização, transferindo ela, né, na verdade, para a madeira e sobre o guardanapo também. Aí eu faço aí um sombreado, olha, e repare que eu não estou dobrando a mão, eu estou dobrando as cerdas do pincel. Elas é que vão criar todo um movimento para poder fazer esse acabamento bem feito, tá certo? E eu vou fazer esse detalhe na parte de cima e de baixo das laterais da caixa e também no fundo da caixa, como você vai me ver fazer aí já já. É só não carregar muito o pincel de tinta. A tinta deve se concentrar basicamente na ponta do pincel e esse pincel deve estar úmido, mas não tão úmido a ponto de escorrer também não. E aí a gente vai dosando, olha, o sombreamento, quando ele chegar no ponto em que nós queremos, a gente para de fazer o movimento de matização sobre a peça. E depois que terminar de fazer todo o acabamento ali embaixo da peça com esse detalhe, a gente vem com a pontinha do pincel um pouquinho mais carregada de tinta e vamos preencher bem nessa esquinazinha aí, onde o fundo da caixa se junta com a lateral dela. Olha só o que eu tô falando para vocês fazerem, ó. Isso. Nós vamos pintar esse cantinho aí, onde as duas madeiras estão se encontrando e a matização não conseguiu alcançar direito. Então, a gente vai terminar pintando mesmo com a tinta, tá bom?
Fica aí um detalhe mais escurecido e depois vem um sombreado leve para cima, para baixo, para os lados. Fica muito bonito, gente. Eu particularmente gosto muito desse efeito de matização. Daí nós vamos envernizar a peça, toda ela, dentro e fora. Mais uma vez eu estou utilizando verniz acrílico. E vamos aqui fazer uma pequena correção, porque enquanto eu estava passando verniz, um pedacinho do papel arrancou. Esse é o problema. O verniz a gente tem que ter cuidado com ele quando a gente está mexendo com o guardanapo, porque o guardanapo é muito sensível e ele pode se soltar quando a gente está passando verniz. Então aconteceu isso, mas aí ó, peguei um outro pedacinho do guardanapo, da mesma posição, do mesmo desenho, colei aí por cima, ninguém percebe que teve essa emenda aí. E foi bem na frente, inclusive, da caixa, né? Ai, ai. Pois é, e para essa pequena gambiarra ficar ainda mais suave, você viu que eu rasguei o desenho em volta dele, né? Eu não cortei com a tesoura, eu fui rasgando para ficar um efeito mais suave, um acabamento perfeito. Bom, olha aí, então agora para finalizar a peça eu estou dando 4 voltas com o cordão roliço. Fiz questão dessas cordinhas aí não se encontrarem, elas ficaram se entrelaçando aí. Dei um laço bem bonitinho, bem simples, com o próprio cordão. Dei uns nozinhos nas pontas do laço, porque esse cordão ele se desfaz, ele vai se desintegrando, sabe? Ele vai ficando ridículo. Então a gente tem que ajustar aqui essa pontinha com um nozinho mesmo, é suficiente. Um nozinho bem apertado. Cortamos os excessos, né? Pra poder tirar essa pontinha feia que fica aí depois do nó. E aí é só ir ajustando, né? Você posiciona da melhor maneira. Eu aqui dei um pinguinho de cola quente ali por baixo do nó para segurar melhor esse nozinho, para esse lacinho não se desfazer. Peguei ainda uma estrelinha de madeira que eu tinha, que estava pintada com aquela tinta dourada, né? Preguei bem no centro do lacinho, ficou muito singelo, gente, essa caixa ficou linda. E ainda vou fazer aqui uns arremates com a cola quente. Eu vou dar uns pinguinhos de cola bem pequenininhos por baixo de alguns lugarzinhos aqui dessas cordinhas, para que eles não fiquem sambando aí, soltando, escorregando, né? Mas tem que ser só um pinguinho de cola bem pequitinho, gente, para não ficar aparecendo cola quente no nosso trabalho. Aí é só aplicar de forma alternada, né? Aqui e ali, não precisa passar embaixo de todo o cordão. Só uns pontinhos mesmo para reforçar, né? E esse cordão não ficar se soltando, não ficar saindo da posição que nós colocamos, conforme nós formos manuseando a peça. E se você está gostando das propostas de hoje, que inclusive são o último vídeo de Natal do nosso canal neste ano, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve também e compartilha nas suas redes sociais. É muito bom saber que você está nos ajudando a crescer cada dia. Vamos para o terceiro projeto? Agora a proposta é uma caixa natalina canina, a coisa mais fofa. Como eu vou utilizar guardanapo de novo para fazer decupagem, então mais uma vez eu estou dando um fundo de branco aqui na peça, no local onde eu vou fazer a aplicação. Nessa peça, inclusive, eu já fiz uso do rolinho para poder facilitar o meu trabalho, porque essa caixa não é oitavada, então é bem mais prático para a gente trabalhar com rolinho nela, né? Bom, aqui estou eu de novo criando a tinta na tonalidade que eu quero e preciso. Inclusive, eu havia pintado até a tampa da caixa, você pode ver aí, com o sépia puro, mas ficou muito escuro, fugiu da proposta do guardanapo. E eu queria um marrom bem forte, mas não o sépia. O sépia é praticamente um preto clareado, né? Eu queria um marrom bem forte, bem escuro, mas que permanecesse dentro da proposta de um marrom e não ficasse avermelhado, né, como o chocolate, por exemplo, que é um marrom bem escuro, mas ele é avermelhado. E eu queria um tom mais amarronzado, né? E aí eu consegui o que eu queria colocando a base marrom, que era o marrom que eu tinha aqui, o marrom puro mesmo, e fui pigmentando com pequenas quantidades de sépia, mais uma vez o sépia, bendito sépia, fazendo a mistura chegar ao tom que eu queria.
E aí eu fui pintando a caixa toda por dentro com essa cor dessa tinta. Pintei toda ela por dentro. Pintei também o fundo dela por fora. Repintei a tampa por dentro. E também fiz uns detalhes nessa caixa pelo lado de fora, assim. Onde o guardanapo não vai alcançar, eu pintei de marrom, essa cor que vai prevalecer em toda a caixa. E pintei também as esquinas da caixa, ou seja, ali nos cantinhos do lado de fora, porque onde o guardanapo não alcançar, esse marrom vai fazer o acabamento. E vai ficar muito bom. Gente, essa caixa ficou linda demais da conta. Pensa numa caixa que pessoas disputaram para comprar essa caixa lá no meu trabalho. Eu fiquei muito feliz. Foi uma forma de honrar o meu trabalho, né? Reconhecer o carinho, a dedicação que sempre são colocados em cada peça. E ao mesmo tempo prova que eu soube acertar na escolha das cores, né? Da arte, inclusive, da forma de fazer o acabamento, porque você vai ver uma técnica diferente hoje nessa caixa aí, que realmente fez toda a diferença no produto final. E olha aí o que eu falei para vocês. Eu pinto a esquina da caixa, né? Os quatro cantos do lado de fora, deixando ali um pouquinho de tinta que vai aparecer depois da aplicação do guardanapo e vai fazer o acabamento dessas partes aí. É só um detalhe, mas um detalhe de grande valor no acabamento de uma peça artesanal. Demonstra a qualidade e o nível de excelência do nosso trabalho. E aí estou eu repintando a tampa, como eu falei para vocês, 2 demãos dessa tinta, tá? Para ficar uma cobertura bem feita. E detalhe, agora é o processo inverso. Eu não vou pegar a cor que está de fora da caixa e trazer para as beiradas da madeira. Eu vou fazer aqui esse marrom sair ali nas beiradinhas na tampa da caixa também, porque a técnica que eu vou utilizar daqui a pouco do lado de fora dessa tampa torna inviável trazer o acabamento até as bordas da tampa, né? Então, nós vamos pintar essas bordas de marrom também. E aqui, vamos simular uma neve aqui por dentro da caixa. Depois de seca, eu venho com aquele meu pincel roliço, reto, né? Com um pouquinho de tinta e vou respingando essa tinta aí por dentro da caixa até alcançar o nível que eu desejo. Faço isso na tampa também e, como eu disse na caixinha anterior, você pode fazer esse detalhe com uma escovinha de dente, tá? Dá super certo. Agora eu já reparti o guardanapo, né? Ele vem 4 desenhos iguais e eu vou utilizar exatamente os 4. Estou tirando aqui as películas de trás, as 2. Você pode inclusive colocar um pouquinho, bem pouquinho de cola na ponta do dedo e aí segurar, pressionar aí o guardanapo e essas películas vão se soltando. Já inclusive ensinei isso em outros vídeos também, né, daqui do canal. Você pode olhar aí as nossas playlists de artesanato em MDF que você vai achar com certeza esse detalhe aí de como tirar essa película com mais facilidade. Principalmente se o guardanapo for muito velho, a película fica bem grudada, a gente pode inclusive até rasgar o guardanapo, já aconteceu comigo, de rasgar quando eu vou tentar tirar a bendita da película. E para fazer a aplicação, eu sigo o mesmo passo a passo. Uso cola gel, porque a cola gel tem menos água, ela é mais apropriada para fazer esse tipo de aplicação. E aí, olha, depois que eu já fixei o guardanapo
puxei do centro para fora com o pincel e aí vim com aquele plástico por cima e pressionei, né, utilizando aquelas películas que nós tiramos do guardanapo. Fiz todo um alisamento, ficou perfeita a aplicação. Eu venho agora com uma buchinha e pouquinha tinta, dando essas batidinhas aí nas laterais do guardanapo. Vou fazer isso em todas as laterais, para introduzir melhor essa imagem no meio da tinta e essa tinta no meio da imagem, fazer essa miscelânea aí que vai ficar um acabamento show de bola. Agora vamos ao fator surpresa dessa peça, gente. Aqui eu tenho massa corrida misturada com cola para fazer a minha pasta de modelagem. Qual é a proporção? Sim, aqui existe uma proporção. São 2 medidas de massa corrida para 1 de cola. Mas se você vê que ficou muito mole, você pode colocar um pouco mais de massa corrida, sem problema nenhum, tá? Inclusive essa minha aqui, eu acredito que tem até um pouco mais. Eu acho que eu posso considerar aí 3 medidas de massa corrida para 1 de cola, tá bom? Essa, inclusive, gente, eu preparei no Natal passado para fazer umas peças para vender no Natal passado. Agora, ela ainda está aí, em plena atividade, funcionando muito bem e me ajudando a fazer composês lindos aqui no meu ateliê. Olha só, com a ajuda de uma espátula, eu fui aplicando massa sobre a tampa do lado de fora. Comecei na parte de cima, logicamente, né? E aí depois que eu espalhei bem essa massa, eu fui dando batidinhas, como você tá me vendo fazer, e fui deixando assim uma espécie de relevo. Porque na verdade a intenção aqui é criar um efeito de neve sobre essa tampa. E aí eu vou dar essas batidinhas. Eu não vou me preocupar aqui em ficar batidinhas perfeitas e cobrir tudo perfeitamente, porque nós ainda vamos pintar. Então se ficar alguma falhinha por aí, tudo bem, vai dar tudo certo no final. Depois eu faço a mesma coisa nas laterais, uma por uma, até chegar ao resultado que eu desejo. E conforme eu vou colocando nas laterais, eu também já vou limpando as bordas com um paninho molhado, porque essa cola seca muito rápido, gente. A massa corrida também seca muito rápido. Então, para não correr risco de estragar a borda, a gente já vai limpando tudo. E para secar essa tampa, eu coloco sobre uma latinha aí, com essa gambiarrinha artesanal que você me vê usar de vez em quando por aqui. Depois de seca, eu vim com a espátula mesmo, arranhando um pouquinho essa massa para quebrar as pontinhas, porque quando eu fiz aquele relevo, ficaram algumas pontinhas que arranham a gente. Mas aí depois com a espátula mesmo, eu venho quebrando essas pontinhas e continua o efeito que eu quero, mas agora sem risco de arranhar uma criança, né, de machucar a mão de alguém. É possível fazer isso utilizando uma lixa bem grossa também, mas eu acho que ia desgastar muito e eu não queria. Eu queria desgastar o mínimo possível. Desgastar só até o ponto de manter a segurança na peça, tá bom? Depois eu venho pintando, olha só, tinta branca, tinta PVA. Estou aqui pintando. E aí, se ficou algum cantinho onde a massa não pegou direito, vai pintar de branco, vai desaparecer, vai ficar perfeito. E mais uma vez, limpando com um paninho molhado ali as laterais, para não deixar a tinta branca passando para as bordinhas marrons, né? Deixar nada de borrado lá. Até porque a minha tinta marrom também está bem no finalzinho, eu só tenho gotinhas dela agora para fazer alguns retoques que precisar. Então não posso ficar refazendo borda aqui não, né? Quando a gente trabalha com material no limite é assim. Mas tudo bem, vamos seguindo a vida. E o acabamento final dessa peça é de fato o verniz. Só envernizar tudo, tampa, caixa, botar para secar, a peça está prontinha.
E o nosso quarto e último projeto é outra decupagem lindíssima com guardanapo também, mas que traz uma proposta um pouquinho diferente daquela que eu mostrei para você na caixa número 2. Aqui eu estou fazendo a base branca na nossa caixa, né? Porque eu vou aplicar guardanapo, mas eu não preciso passar branco em toda ela, não. Eu vou passar branco só onde o guardanapo vai cobrir. Essa outra parte aí de cima, nós vamos usar aquele verde que eu falei para você, que eu ia utilizar em outra peça, pois é. Vou colocar nessa peça também e vai ficar linda demais. Aí está ele. Eu guardei num potinho aqui para não secar, né? E aí está, gente, uma aplicação feita com pincel e depois a gente pode passar o rolinho por cima se quiser, tá certo? Nesse caso aqui eu utilizei só o pincel mesmo. Pintei toda a tampa por fora com esse verde. Pintei também as bordas, levando um pouco desse verde para dentro da caixa de uma forma bem sutil. E pintei também a parte que está sem pintar de branco do lado de fora da caixa. Mas para isso eu precisei demarcar essa parte com a fita crepe. Veja só como foi que eu fiz. Pronto, eu não vou pintar essa parte branca, nós vamos colar guardanapo aí, mas a parte verde que eu vou pintar, ela precisa estar bem marcadinha, bem certinho, para poder fazer uma junção bem feita aí com o guardanapo. Depois foi só dar uma demão de tinta verde, esperar secar, dar a segunda demão, pintando também a bordinha da caixa aí, ó, pra não ficar essa lista sem graça aí, tá vendo? Tirei a fita crepe, esperei secar bem a peça e depois que eu já podia manusear tranquilamente, eu fui preparar o interior e aqui eu estou utilizando tinta PVA na cor Saara. Fiz todo aquele trabalho com o pincel nos cantos da caixa, isso facilita bastante o acabamento, deixa o acabamento bem feito e vocês sempre vão me ver falar sobre isso. Vamos fazer o melhor que pudermos nas nossas peças para que o nosso acabamento fique perfeito. Se não ficar perfeito, vai ficar bem próximo disso, tá bom?
E mais uma vez, limpando as bordas que já estavam pintadas, para que não fique mancha. Mas a gente também pode retocar com a tinta se quiser. No meu caso, é porque eu não tinha mais tinta para retocar, então tinha realmente que limpar, deixar o menos possível de erros aí sobre essa tinta verde. Porque se precisar fazer algum retoque, só se for um retoque mínimo, muito, muito pequeno. Já que no meu caso é uma tinta que eu mesma manipulei, a tonalidade, muito dificilmente, quase impossível, eu chegaria a essa tonalidade de novo fazendo outra manipulação. Poderia chegar bem perto, mas no caso da caixa vai realmente dar a diferença e aí fica feio, fica um trabalho lambão e eu não gosto disso. E aqui sou eu medindo o tamanho do guardanapo, porque só tinha essa folha também, gente. Tô falando pra você, a proposta é você usar o que você tem e fazer acontecer. Então eu tinha uma única folha desse guardanapo e era esse que eu queria usar. Daí foi só medindo mesmo tudo direitinho e estudando a melhor forma de colocar, de posicionar, vendo inclusive como que ficaria melhor para fazer a emenda, porque eu precisei fazer a emenda também, né? O guardanapo não dava para dar a volta na caixa toda. E é assim que nós mostramos que somos criativos, trabalhando com poucos recursos, só com o que nós temos mesmo, dentro de um limite bem regrado e vamos dando conta do recado, né? E você vai ver que peça linda que vai ficar, gente. Essa peça, inclusive, vendeu rápido. Ela foi a segunda mais disputada depois daquela dos cachorrinhos. E eu me senti a artesã profissional, né? Bom, estou aqui mais uma vez usando a cola em gel para fazer a aplicação. Porque, como eu falei para vocês, a cola branca também serve, desde que seja a cola extra forte, que tem menos água. Cola escolar não é indicada para fazer esse tipo de trabalho, porque ela contém muita água e estraga o papel com muita facilidade. E aí acaba prejudicando, atrapalhando mais do que ajudando, né? Então é melhor a gente gastar um pouquinho mais, comprar produto de qualidade, trabalhar com segurança e em paz, vendo bons resultados, né? Do que ficar se irritando toda vez que você for fazer uma aplicação, uma colagem, alguma coisa, começar a danificar seus materiais, tirar trabalho, engenhar o papel, enfim, tem material apropriado para tudo, tá bom? E, inclusive, se com uma boa pesquisa de mercado você consegue achar boas lojas que vendem, né, a preços assim mais razoáveis. Você acha zilhões de preços por aí. E com muita atenção, com muita paciência, você consegue achar bons fornecedores. Eu tenho, inclusive, uma relação de fornecedores de quem eu compro pela internet e também aqui na minha cidade, né, aqui em Brasília. Aqui, na verdade, são só 2 lojas físicas onde eu costumo comprar material. E eu posso deixar a minha lista de fornecedores da internet aqui para vocês também, se vocês quiserem. É só escrever aí nos comentários para mim. Quero conhecer seus fornecedores, que eu vou apresentar para vocês com muito carinho, tá bom? E agora, vamos tirar os excessos do guardanapo utilizando uma lixa. Eu tenho essa lixa aqui que eu comprei, ela é uma lixa de pé, né? Mas eu comprei exclusivamente para trabalhar aqui no meu ateliê. Inclusive já tá na época de trocar, que ela já tá bem velhinha. Mas você pode usar a lixa de unha, pode usar um pedacinho da folha de lixa também. Olha lá, os retoques que eu precisava, tá vendo? Eu tava guardando a sujeirinha da tinta lá no potinho para poder arrumar esses retoques aí. Onde eu lixei, onde a gente lixa, tem que retocar, porque a lixa tira o papel, mas tira um pouquinho da tinta também. E depois nós vamos envernizar tudo isso, né? Para finalmente chegar ao acabamento final, que vai dar o charme mais especial a essa peça. Eu estou mais uma vez utilizando meu vernizinho acrílico brilhante. É o meu queridinho, mas eu também gosto muito do acetinado, que é o semibrilho, né? O fosco eu não sou muito fã não, mas já usei em algumas peças também. Fica muito bonito. Aí fica a critério de quem estiver utilizando. Beleza?
E agora, com a minha pecinha já sequinha, olha o que eu vou fazer. Um laço duplo. Eu dobro 2 vezes a fita, olha, dei 2 voltas, tá vendo? Só isso. Deixando as 2 perninhas do laço lá, ó. E aí, agora eu vou ajustar aqui as laçadinhas em cima para ficar o mais simétrico possível. E depois eu pego um pedaço da mesma fita e vou fazer a amarração aí ao centro do laço. Muito simples. Esse pedaço aí que eu estou amarrando, inclusive, também vai servir como perninhas para o nosso laço e vai ficar mais comprido que as outras 2 que eu deixei. Daí é só você prestar atenção no que eu tô fazendo aí, porque imagens falam bem mais que palavras, não é verdade? Para fixar esse laço, eu utilizo a cola quente. Eu estou fazendo essa fixação, inclusive, bem na emenda da fita. Ah, eu esqueci de falar para vocês. Eu passei uma fita aí, olha, tá vendo? Entre o guardanapo e a tinta verde, para fazer o acabamento ali naquela emenda dos dois. Coloquei uma fita que eu fixei com cola de silicone, mas eu não sei onde foi parar o pedacinho do vídeo que tinha essa imagem. Tudo bem, vocês já sabem fazer isso, já fiz isso em várias peças aqui no canal. Colei meu laço com a cola quente, que é a maneira mais prática de se fixar um laço assim. E finalizei com as minhas bolinhas douradas de Natal. Olha só que lindinho, delicado que ficou. E agora a tampa tem esse detalhezinho também. Estou utilizando aqui apliques de MDF com a frase Feliz Natal e também um pequeno presépio. Estou fazendo essa aplicação com a cola Tec Bond número 2, uma cola instantânea própria para artesanato, e fica muito bem seguro. E agora, para finalizar tudo, venho com um pouquinho de verniz sobre esses apliques de madeira e está pronta a nossa peça. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Perguntou-lhes o rei Herodes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: Em Belém da Judéia. Os magos que foram visitar Jesus representam o povo não judeu, isto é, homens que não professavam a mesma religião de Israel. Eram observadores dos astros, uma mistura de astrólogos com astrônomos, um pouco cientistas e um pouco feiticeiros. Hoje, um tipo do povo que vive no mundo e até dentro das igrejas sem Jesus Cristo. Quando foram perguntados pelo rei Herodes onde Cristo havia de nascer, eles souberam a resposta exata: em Belém da Judéia. No entanto, foram procurar o menino nascido rei em Jerusalém, lá na sede do governo do rei Herodes. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. De fato, as pessoas sabem quem é Jesus, sabem que ele é um ser espiritual, sabem que ele é o Criador de tudo, mas querem encontrá-lo nas riquezas materiais, nos bens, nos palácios, nos títulos, no dinheiro. Um dos motivos pelos quais Jesus foi colocado na cruz deve-se ao fato, não de ser ele o homem que tiraria Israel de debaixo do jugo da escravidão romana. Jesus não veio montado num cavalo branco, com cavalarias e guarnição real. Ele não veio cheio das pompas de um rei, nem ao menos nasceu em um palácio. Ele veio humilde, pobre, trabalhador, fazendo cumprir um reino sobrenatural, invisível, cujo acesso se dá pela fé e não pelas riquezas.
Por causa disso, foi desacreditado por muitos que interpretavam as Escrituras Sagradas com uma visão meramente materialista, física, limitada. Mas de tudo, os magos não se perderam do Senhor. Mesmo buscando Jesus no lugar errado, eles insistiram em encontrá-lo. Eles queriam ver o Senhor e estar com Ele. E a estrela continuou brilhando para eles, os levou ao lugar certo e eles foram bem-aventurados. Hoje, o Espírito Santo é essa estrela que nos conduz ao lugar certo onde Jesus está. Ele brilha e está sempre apontando para o Senhor Jesus. Se você está frustrado por não ter encontrado Jesus nos bens, nas riquezas, na prosperidade, nos rituais, nas promessas que o Evangelho barato dos últimos dias tem lhe feito, ou mesmo nas festas de fim de ano, cujo cunho é meramente comercial, olhe mais para o Espírito Santo. Busque Jesus nas coisas espirituais, deixe o Senhor guiar você até o lugar santíssimo da adoração, onde o Mestre está. Ele está numa casa humilde, está dentro do seu coração. O Espírito Santo pode te mostrar isso, iluminando o local exato em que você pode encontrá-lo e como você pode chegar até lá. Faça como os magos, que se permitiram guiar por ele, o encontraram, depois voltaram por outro caminho. Quem encontra Jesus pessoalmente nunca mais será o mesmo. Que Deus te abençoe e ilumine todos os seus passos. E que Jesus nasça todos os dias na manjedoura do seu coração. Feliz Natal sempre!